Bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou a Jéssica, estudante de Letras da USP, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que é literatura e o que diferencia um texto literário dos demais textos. E eu acho isso um assunto muito interessante, para alguns talvez seja bem óbvio, para outros nem tanto. Mas o propósito desse vídeo é se concentrar na definição de literatura mais voltada para o vestibular e não para dentro do meio acadêmico. Não que eu vou falar aqui uma definição errada, alguma coisa sobre literatura, longe disso, mas o que eu quero propor é uma coisa um pouco mais do nível ensino médio mesmo, mais do nível do vestibular, e eu acho que vai ser de grande ajuda para muitas pessoas, principalmente quem não tem muita afinidade com a literatura ou quem está começando os estudos para o vestibular agora. Então eu espero que esse vídeo ajude, então não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal, caso você queira ver mais vídeos sobre literatura e vida acadêmica e afins. A gente fala de muita coisa aqui nesse canal e eu espero que vocês gostem. Eu vou usar algumas fontes para as definições aqui de literatura, as características principais de um texto literário, e eu vou deixar disponível na descrição desse vídeo. Então, se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho mais, eu vou deixar tudo aqui embaixo. E também vou recomendar alguns textos, também nível ensino médio, nível vestibular, para vocês estudarem. Então, para dar introdução no que é literatura, eu vou usar um livro que eu gosto bastante, é um livro didático do ensino médio, que é esse daqui, Português, do professor Maia. Ele é mestre em literatura pela PUC, especialista em linguística pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e especialista também em teoria literária, e eu acho que esse livro aqui ele é muito bom para os estudos do vestibular, porque ele é voltado para o vestibular, para a estrutura da FUVEST, estrutura da Unicamp também, e alguns outros vestibulares famosos. E eu vou estar falando algumas definições a partir dele, então tudo que eu for referenciar, e se for nele, eu vou avisando vocês ao decorrer do vídeo. Então, a primeira coisa que eu queria falar sobre o que é um texto literário é a partir da definição desse livro, né? A partir do professor. Então, eu vou ler aqui um trecho da página 73. Talvez eu deixe também um print, uma foto desse trecho para vocês irem acompanhando junto comigo, porque eu acho que ali é uma ótima introdução, então vamos ao ponto. O texto literário ele é apreciado pela qualidade da sua composição, a própria linguagem é objeto de uma intenção criativa, a função poética está em primeiro plano. As figuras de linguagem e riqueza de conotações estão presentes mais nos textos literários do que em outros. Dar-se muitas vezes mais importância à expressão indireta do que à direta. É preciso, portanto, fazer uma leitura profunda e interpretativa do texto literário, considerando que ele é plurissignificativo. Então, eu acho que com essa base já dá um pouco para entender o que é literatura e o que diferencia um texto, por exemplo, literário de um texto jornalístico ou de um texto injuntivo, que é um texto que vai te dar ordem, por exemplo. E o que textos como Angústia, do Graciliano Ramos, o que vai diferenciar ele, quais as características principais que ele traz. Então, o que o professor destaca é que figuras de linguagem vão estar muito presentes dentro dos textos literários, que a gente vai ter uma pluralidade de significação dentro deles. No texto jornalístico, ele vai te passar uma informação, ele vai te passar um dado, um fato, às vezes vem com opinião do editorial ou não, geralmente todos os textos ele tem algum viés ideológico e é reproduzido isso, mas o foco principal aqui não é esse, mas a gente comenta porque ele faz parte do texto. Enfim, o que um texto literário ele vai se diferenciar? Um texto jornalístico ele não vai trazer, por exemplo, uma pluralidade de significados, mas um texto literário vai. Cada leitor vai ter uma impressão diferente. Por exemplo, você pode ler Madame Bovary, do Flaubert, e ter uma determinada impressão desse livro. Eu posso ler e achar ele totalmente diferente do que você achou. Eu posso adorar esse livro e você pode odiar esse livro. E eu posso encontrar significados aqui dentro da história e dentro ali da convivência dos personagens, e você pode identificar outros significados dentro da mesma história. Eu considero que
Para falar sobre o que é literatura, o que é um texto literário, eu acho muito importante a gente observar também as características textuais, o que tá ali dentro, o que é esperado desse tipo de texto. Então, como leitora, como estudante de letras, eu acho muito importante a gente entender um pouco sobre o que são os tipos textuais e os gêneros textuais. Eles não são sinônimos, eles são muito parecidos, né? Texto, tipo textual e gênero textual, mas eles estão intrinsecamente ligados, mas texto, tipo textual é uma coisa e o gênero textual é outra. Então vamos começar primeiro pelo tipo textual, o que ele é. Então, os tipos textuais, eles vão ser um conjunto que vão delimitar e possibilitar a criação de um texto. E essa construção de texto vai levar a diferentes gêneros textuais. Então, o que vem um tipo textual? A gente vai ter dois principais que eu vou destacar nesse vídeo, mas ele tem muitos outros que vocês podem também procurar aqui na descrição, que eu vou deixar algumas informações sobre. Então vou destacar aqui dois principais tipos textuais que estão muito presentes na literatura e nos livros que a gente pega como Harry Potter para ler. Então eu vou falar do narrativo e do descritivo. O narrativo, ele tem a intenção de narrar alguma coisa. Então, certamente a gente vai ter um narrador, e tem diferentes tipos de narradores, né? Ou em primeira pessoa, ou em terceira pessoa, que ele sabe todos os pensamentos e vê toda a história de uma perspectiva mais ampla. E tem outros detalhes que eu não vou abordar nesse vídeo sobre o narrador. A gente vai ter tempo e espaço delimitados, personagens, o enredo, o plot, e a gente vai ter um desenrolar de tudo isso e vai ter ali uma finalização, né? Isso é o tipo textual narrativo. E quais gêneros textuais a gente pode encontrar o tipo narrativo? A gente pode encontrar em romance, contos, mitos, novelas. A gente vai encontrar muito a narração, vai encontrar muito esse tipo textual que é a narração. Aí o segundo tipo textual que eu falei é o descritivo. Ele vai descrever, como o próprio nome já diz, vai descrever paisagens, sensações, ele vai descrever características dos personagens. Tolkien, no Senhor dos Anéis, por exemplo, ou o Hobbit, ele é super conhecido como ser extremamente descritivo, porque o Tolkien ele vai fazer ambientação, né? Ele vai descrever como são as montanhas, como tá o clima, ele vai descrever o que os personagens estão sentindo, ele vai descrever o medo dos personagens, ele vai descrever a característica física dos personagens e psicológicas, ali conforme você vai lendo, você vai entendendo um pouco mais dos personagens. Isso é muito comum dentro dos textos literários. Aí, gênero textual que a gente encontra a descrição. A gente vai ter em diário, o diário ele é muito descritivo, relatos de viagem, currículo também. Currículo é um gênero textual, você vai descrever sobre a sua pessoa, porque o seu contratante ele tem que te contratar, não é? Então ali você vai descrever quem é você e as principais informações sobre você. O gênero textual é uma coisa, o gênero literário é outra. Em outro vídeo eu abordo sobre o que é o gênero literário, então já se inscreve para não perder esse vídeo que muito em breve eu solto também. Então, os gêneros textuais, eles vão ser classificados conforme ali as principais características do texto. Então, a finalidade do texto, a função principal, uma característica também, qual é a finalidade da existência dele, né? Qual o propósito dele? Isso também faz parte da definição de gênero textual. Eu considero isso muito importante, a gente distinguir o que é o gênero textual e os tipos textuais e ver as principais características deles, porque eles estão presentes, é a estrutura do texto literário. E por isso que eu estou aqui falando deles no vídeo. Uma coisa que eu quero destacar para vocês é um trecho que eu peguei do livro Teoria da Literatura e Metodologia dos Estudos Literários, do René Wellek e Austin Warren. Eu com certeza estou pronunciando errado o sobrenome desses autores, mas o importante é que eu citei aqui para vocês. Esse livro é da editora Martin Fontes
acredito que ainda tenha na Amazon, então eu vou deixar link também para vocês comprarem o livro, caso assim desejarem. Lá na página 12, ele faz uma distinção do que é literatura, né? Todo esse começo desse livro, ele vai falar, os autores vão falar, né, sobre o que é um texto literário, sobre o que é a literatura, e eles vão dissecar sobre o texto literário para depois falarem sobre metodologia dos estudos dentro da academia. Mas a principal parte que eu quero falar é sobre o que é literatura para esses dois pesquisadores. Então, eu só vou ler aqui um trechinho para vocês que eu destaquei, porque o que eu queria ler era muito e ia deixar o vídeo muito comprido, então eu só vou ler um pedacinho. Outros livros são escolhidos pela reputação ou pelo valor estético de um tipo um tanto restrito. O estilo, composição, força geral de apresentação são as características normalmente destacadas. Essa é uma maneira comum de distinguir ou falar de literatura. Então, basicamente, o que esses autores estão dizendo, né? Eles estão falando que o texto literário ele é apreciado pela qualidade da composição dele. Então, até a própria linguagem, ele vai ser um objeto de intenção criativa. Então, a gente vai prestar muita atenção à função poética que ela vai estar destacada, ela vai estar em primeiro plano. Então, um texto literário, ele pode ter trazer algo moralizante, uma moral ali dentro da história, pode trazer... Ele traz ideais de um tempo, de um povo específico, ele traz também ideologias de uma época, mas também o texto literário ele não é obrigado a informar, ele não é obrigado a trazer tudo isso. Ele pode ser apenas arte pela arte, como um texto literário, ele pode ser apenas arte pela arte, como eu estava falando, como considera Oscar Wilde. Apesar de a gente ler o retrato de Dorian Gray e a gente ver ali uma moral dentro da história, a gente encontrar uma função ali dentro dos personagens e querer encontrar um significado dentro da história, a gente pode tirar isso como a recepção de cada época, né? Cada leitor de cada época vai considerar uma coisa desse texto, mas o Oscar Wilde, como escritor em geral, como ele falava que, inclusive no prefácio de O Retrato de Dorian Gray, ele fala que escreve por escrever, que a literatura não tem obrigação de trazer uma função, ela não tem obrigação de trazer algo para a sociedade, porque é a arte pela arte. Então, eu acho isso extraordinário. Eu acho também uma das principais características da literatura. Ela não tem a obrigação de trazer um fato ou de informar o leitor. Ela pode ser apenas para contemplação, ela pode ser apenas, entre muitas aspas, ela pode ser para o nosso entretenimento. Se a gente pegar, por exemplo, O Trono de Vidro, da Sarah J. Maas, ou até mesmo Crepúsculo, Harry Potter, as funções principais desses textos são entreter-nos. Até aqui a gente viu bastante coisa nesse vídeo, né? A gente viu sobre o que são os tipos textuais, os gêneros textuais, as principais características. A gente viu que dentro do tipo textual que eu mencionei aqui, que é o narrativo descritivo, eles estão muito presentes na literatura e são partes da característica de textos literários. Mas eu também quero falar um pouquinho sobre que a literatura é muito mais do que apenas os livros, que um texto literário, que o texto literário em si, ela não precisa ser exatamente escrito, e sim, a gente pode ter a literatura oral. E eu vou falar um pouquinho sobre a literatura oral no Brasil. E também, novamente, eu vou estar pegando referência desse livro aqui que eu estou falando um pouquinho. E se vocês tiverem a possibilidade, recomendo muito ele. E aí eu quero ler um trechinho sobre a expressão de literatura popular, que é parte da literatura oral do Brasil, né? A expressão literatura popular, ela não deve ser considerada como uma
classificação depreciativa, como algo inferior, desprovido de profundidade ou de criatividade, tampouco se limita à oralidade, ainda que seja uma característica muito presente nesse tipo de literatura, já que em seu âmbito se incluem muitas composições escritas. Então aqui a gente vai falar sobre a literatura folclórica, né? Dentro do que a gente chama de literatura oral, a gente pode encontrar essa base folclórica, mas nem todo literatura popular significa que ela traz o folclore dentro dela. E como a gente sabe que o nosso folclore ele vai ser uma herança, uma mistura muito grande das heranças portuguesas, das heranças africanas e também da herança indígena. Elas estão muito presentes, inclusive dentro da nossa própria linguagem e língua português brasileiro. E aí, o que a gente tem de exemplos, né, de literatura oral brasileira? A gente tem cantigas, a gente tem poemas narrativos, histórias, mitos, lendas, músicas de niná brasileiras, adivinhas, anedotas, enfim, é uma infinidade de coisas que a gente tem dentro da nossa literatura oral. Então, uma coisa que eu queria destacar para vocês é esse trecho aqui da página 76, que vai trazer um pensamento do Luiz da Câmara Cascudo, que ele foi professor, ele foi historiador, antropólogo, jornalista, cronista, enfim, ele foi um estudioso muito fluente e importante para essa área das humanidades, bem presente também, muito perto da literatura. Então, para esse pensador, para esse sociólogo, a gente vai ter que a literatura folclórica ela é totalmente popular, mas nem toda produção popular é folclórica, já que os critérios para caracterizá-la como folclórica são antiguidade, persistência, anonimato e oralidade. Uma dança ou canção, por exemplo, só vão se tornar folclóricas quando pertencem às marcas da época da sua criação, quando o povo transmiti-las às gerações futuras como algo conquistado, próprio, muitas vezes alteradas e sem identificação do criador original. Então eu acho que esse vídeo já deu para ajudar bastante sobre o senso do que é a literatura, um texto literário, e que a literatura ela vai além do que é escrito, ela também pode ser oral. Assim como a língua falada ela é diferente da língua escrita, mas porém pertence ao conjunto de um todo, sabe? Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido um pouquinho sobre o que é a literatura. A gente também pode entrar em debates como a função da literatura em si, e a gente pode falar sobre os gêneros literários, e a gente pode falar sobre as escolas literárias, que são coisas diferentes entre si. E claro, esses são temas para os próximos vídeos, então se vocês não quiserem perder, pode se inscrever aqui que vai ter muita coisa sobre literatura esse ano e sobre as principais características da literatura. Então eu quero trazer um pouquinho a mais sobre a literatura em si, além das resenhas. Eu sei, faz tempo que eu não posto resenha, pelo menos aqui no canal. Enfim, eu espero que tenha ajudado bastante esse vídeo. Se vocês ficaram com alguma dúvida sobre o que é a literatura ou texto literário e queira debater um pouquinho mais sobre isso, sintam-se à vontade para comentar. E como eu tinha falado já no começo desse vídeo, esse vídeo aqui, o que eu falei sobre o que é a literatura, o principal ponto dele é trazer o nível médio, trazer o vestibular em foco, características que vocês precisam utilizar, precisam saber para vocês fazerem o vestibular e para analisar as obras de leituras obrigatórias. Então, eu não foquei muito no que a gente estuda dentro da academia sobre o que é literatura e que tipo de debate e principais autores e teóricos que pesquisaram e falam sobre o que é um texto literário. Mas eu espero que tenha sido uma boa introdução para vocês. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo. E não esqueçam de curtir se chegarem até aqui para fortalecer o canal. E também porque esse vídeo deu um pouquinho de trabalho para fazer. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito, muito obrigada. E um beijo. E até o próximo vídeo. Ai, falei demais.